Hoje você vai entender como deixar de pensar como técnico e começar a pensar como empresário. O Kelvin Cleto chegou aqui na mesa do KeyCast para nos contar toda a jornada dele no digital. Como será que um ex-engenheiro de software conseguiu fundar a Acelera 360, uma empresa voltada para empreendedores tech? Ele vai contar sobre tudo isso agora na nossa mesa do podcast. Então bora ter um papo maduro, entender melhor sobre visão a longo prazo e crescimento saudável no digital. Vem comigo. Seja muito bem-vindo, Kelvin Cleto. Uhul! É nóis, Bruna. Fala, galera. Nóis. Tudo bem com vocês? Kelvin, grande Kelvin Cleto, bora bater um papo, continuar esse papo que a gente tava tendo ali no almoço. O melhor podcast que você vai ter feito até hoje. Eu não tenho dúvidas, porque o cara tá aqui e ele tem um papo muito maduro, visão a longo prazo total de mercado, e eu quero muito descobrir mais sobre um pouco disso, entender como você pensa, como você construiu tudo que você tem hoje aí na tua vida, não só no digital, hein? Maravilhoso. E já começando, você é ex-engenheiro de software. Isso aí. Como é que começou essa tua jornada e como é que ela se fundou ainda mais nessa parte da tecnologia antes de você entrar no digital? Tá. Como é que foi a jornada até esse momento que você parou ali? Não. O digital a gente vai conversar depois. Eu entrei no digital tem 10 meses, eu sou um nenê. Olha só, no digital, tá caminhando ainda, engateando. Comecei. Mas como é que veio essa questão aí da tecnologia na tua vida? Você sempre se Tá. interessou por esse momento? Como é que foi? Eu sempre fui apaixonado por tecnologia. Eu sou programador. Essa foi a única coisa que eu fiz na minha vida, foi aprender a programar. Então, Ok. com 15 anos de idade, eu já comecei a trabalhar com desenvolvimento de software. Sempre quis empreender, sempre quis desenvolver uma empresa, um software. Sempre tive aquele sonho de montar um unicórnio, desde que eu me lembre. E tentei algumas vezes, mas não deu muito certo. Então, eu fui acertar a minha primeira empresa que deu certo aos meus 22 anos. Então, a minha carreira foi programador, júnior, pleno, sênior, trilhei todo o caminho, virei arquiteto de software, fui escalando a minha carreira desde os meus 16 até os meus 22 anos. E aí, um determinado momento, onde eu estava num processo de desenvolvimento de uma solução específica para uma determinada empresa, eles decidiram fazer o desligamento de todo o time de tecnologia para terceirizar. E eu era um time interno da empresa. Eles decidiram terceirizar. Foi uma época onde as empresas estavam terceirizando muito o time de desenvolvimento de software. Isso foi 2015, mais ou menos. Eu saí dessa empresa, estava financeiramente já estável, né? Com 22 anos ali, já estava casado, tinha uma filha. E eu falei, cara, eu vou decidir montar a minha empresa agora. Tinha um caixa ali e comecei a General Claims, uma empresa de tecnologia voltada para o mercado de seguros. Interessante. Mas antes dela, eu tentei montar SaaS, tentei montar ERP, tentei montar vários outros Isso em que negócios. ano que você já estava pensando nessa questão da construção de SaaS? 2015. Olha isso, porque hoje em dia é realmente um assunto do momento digital, né? Pra mas o pensar SaaS... que lá em 2025 Não. a galera começou a falar muito sobre criação disso, né? É que o boom agora é micro SaaS, né? Exato. Tipo assim, a barreira tecnológica diminuiu drasticamente com o IA. Uhum. Então, hoje, qualquer pessoa que não é técnica consegue também criar um SaaS, um software as a service. Tipo, um software que você pode alugar ele mensalmente, né? E a pessoa, ela fica interessada porque, porra, literalmente é como se você tivesse ali um apartamento, não, um prédio de aluguel, com Sim. um monte de inquilino. E todo mês as pessoas vão pagando para você. Então, como hoje você consegue fazer qualquer tipo de SaaS com inteligência artificial, Você não precisa mais ser programador, você não precisa ser então. mais programador porque a barreira diminuiu. Sim. Então tá esse boom absurdo. Mas o SaaS não é de hoje. Sim. O SaaS foi a evolução do software de CD, né, para distribuição online, que possibilitou a gente estar vivendo esse momento que a gente vive hoje. Total. E é maravilhoso. Você falou aí que aos 22 anos você já tinha fundado ali a sua primeira empresa. De onde veio essa questão? Aqui deu certo. Aqui deu certo. Aqui deu certo. Então, quais foram as outras que não deram certo? Por que elas não deram certo? Eu gosto de ter esse papo. Legal. Vamos lá. Sério, porque é interessante entender também os erros, porque a partir deles É a você melhor tem... parte, sabia? Cara, você aprende muito. É verdade. Aí aquela questão que a gente tava falando, você errar rápido pra corrigir rápido. Isso mesmo. Esse é meu maior princípio. Eu sempre tive o sonho de criar alguma coisa. Falei, cara, eu sou um criador por natureza. Então, já desenvolvi, tipo, robô, já programei muito baixo nível, que a gente fala, né? Que é programar placas de desenvolvimento, de placas mesmo, tipo chip de televisão, geladeira e tudo mais. Então, eu sempre quis criar e montar uma empresa.
E a gente, eu pelo menos, e a minha turma da faculdade, eu sou formado na FIAP, Engenharia da Computação, a gente era bombardeado pelas empresas do Vale do Silício que faziam $1 bilhão, né? Tipo, são as empresas unicórnio. Eu falei, cara, tenho que fazer um unicórnio brasileiro, E aí, a primeira empresa que eu tentei montar foi em 2013, chamada ERP Brasil, que era um ERP para micro e pequenas empresas, que era distribuído via SaaS. Na época tinha TOTUS, tinha SAP. Na época a TOTUS, se não me engano, chamava DataSul ainda, não lembro. A TOTUS é aquele painel, não é? A TOTUS é uma empresa que tem um ERP específico. O que seria o ERP? Um ERP é um sistema que controla toda a empresa, resumidamente. Um software que controla financeiro, fiscal, contábil, vendas, tudo em um único software. Ele faz o controle geral da empresa. Caraca! E aí na minha cabeça... na minha insignificância, conseguiria montar um sistema como esse. Só que, para montar algo assim, você precisa de muito dinheiro, muita grana. Tem que ter investimento de tempo e caixa também para você estruturar todo um time, para você conseguir criar uma solução desse tamanho. E o mais difícil não é criar a solução, é distribuir a solução. Então, um moleque de 18 para 19 anos tentando fazer isso. Deu errado. Mas olha como era a sua cabeça já aos 18 anos. Você sempre olhou muito com essa visão mais madura, de fato, né? De ir pro empreender, de não entrar nessa questão que a gente tava falando ali do sistema e tudo mais. Você sempre teve essa visão de ser empreendedor? Sempre tive. Essa ambição mesmo? Eu acho que é por... Isso eu não sei explicar se já nasceu comigo, se eu fui influenciado, o que aconteceu. Mas eu sempre tive esse âmbito de... Fui eu que fiz, sabe? Tipo, esse aqui fui eu que fiz. Caraca, que garrafa linda, quero fazer a minha, mas vou fazer uma, vou criar uma, sabe? Vou criar a minha versão. Não sei Isso te coloca muito em movimento, né? Muito, demais. E aí fui bombardeado com muito conteúdo dos Estados Unidos, como a cultura americana do empreendedorismo, né? Do sonho americano de você criar a sua própria empresa, de você fazer acontecer. E aí, por ser de tecnologia, cara, o Vale do Silício, pra mim, é o coração do negócio todo. Então, sempre acompanhei muito as startups que nascem, que morrem, os erros e tudo mais. E eu falei, cara, preciso fazer isso aqui também. E aí, eu tentei com o RP Brasil. Depois, eu montei o Copia e Cola, que já sabe o Dropbox? Sim. Então, Dropbox, Google Drive, para compartilhamento de arquivo. Eu criei um desses chamado Copia e Cola e tentei também fazer. Também outro que deu errado. Por quê? Porque é um modelo B2C, um modelo que não dá para escalar. Quer dizer, escala, só que precisa de muito dinheiro para tracionar, para o negócio pegar, né? Aquele, a gente chama de... É uma plataforma que tem que ser chiclete. A pessoa tem que gostar de usar e para que ela possa crescer e se tornar algo gigantesco. Não deu certo. Aí eu me formei, fui mandado embora dessa empresa e fiz um curso de empreendedorismo na Babson College, em Boston. E lá eu fui entendendo um pouco mais de forma profunda como que eles criavam uma startup. Em vez de pensar em criar algo gigante, escalável desde o começo, eles têm um princípio que é: comece com algo que não é escalável. Teste, valide, veja o mercado. Foi aí que eu fundei a General Claims. Pegando um nicho... Foi aí que deu certo. Pegando um nicho específico, não muito gigantesco, nada de sonho de bilhão, e sim um sonho de múltiplos milhões. Já é ótimo. Já mudou minha vida. Sim. Diminui o tamanho do sonho, resolve aquele problema, seja o rei daquele nicho, estrutura, e aí foi aí que deu certo. E é muito louco isso, porque aí você vai adquirindo mais conhecimento para ir pro próximo nível e sair desse jogo do milhão e ir pro do bilhão. É assim que a vida funciona no final das contas. Total. E você é um grande exemplo aqui, pela forma como a gente tá conversando, sobre essa questão da ambição e da persistência. Cara, você teve 2 negócios que desde os 18 anos você tava tentando construir porque você tinha essa visão do que você já queria pra tua vida. Ó, você trouxe aqui pra mim que desde quando você tava ali na faculdade, você já tinha o sonho de ter um unicórnio. Sim. Então, você nunca desistiu, até mesmo quando você falhou, de certa forma. Eu sou extremamente persistente. Igual eu tava conversando com você. Eu sou um cara, assim, autossuficiente na minha capacidade e sou um cara persistente. Perfeito. Eu acho que se você tem a persistência e você faz, tem a constância na execução daquilo, persistência da ideia, mas constância de execução, vai dar certo. Sim. Não tem como dar errado. Perfeito. Em algum momento vai dar certo. A minha empresa, a General Claims, de 2015 a 2019, foi uma luta para fazer ela tracionar e crescer como um SaaS, criar carteira, que eu digo, né? Que é tipo conquistar cliente que vai pagando a mensalidade. Em 2019, do nada... Antes disso, todo mundo falava, isso é louco, mercado muito pequeno.
não faz sentido. A empresa vai ser muito pequena. Sempre tem os que falam. E papapá. E eu, vai dar certo essa porra. Vai dar certo isso aqui. Vai dar certo. Aí pode falar palavrão Claro, aqui? fica à vontade. Claro! Não. Papapá. E foi caminhando. Sim. Até que chegou um determinado momento que, do nada, apareceu um grande grupo corporativo que falou, cara, o seu sistema faz sentido pra gente. Foi o meu primeiro grande contrato. Um primeiro contrato que rompeu R$1 milhão. Assinei o contrato com eles. Prestei o serviço. E em um determinado momento eles falaram assim, olha, faz sentido acelerar vocês. Porque a empresa de vocês tem sinergia com nossa visão dos próximos 5 anos. Sim. E aí, foi onde eles aceleraram a minha empresa. E depois de 2 anos, eles compraram 50,1% da minha empresa. E depois, eu vim a sair agora em 2025. Caraca. Então, assim, eu não trilhei a jornada do bilhão igual eu sonhava. Sim. Mas é um processo. É, muito tempo. Uhum. E, principalmente, eu tenho as lições aprendidas. E hoje eu sei, literalmente, o que é preciso para montar uma empresa, para tirar ela do zero, para fazer ela acontecer. E eu tenho clareza do que eu preciso fazer. Legal. Pro próximo passo, né? A partir do momento que você vendeu a tua empresa, o que te levou a entrar no digital de fato? Essa é uma pergunta maravilhosa. Por quê? Porque eu percebi que, com o digital... Na verdade, eu percebi que eu precisava entrar no digital. Não. Por que tá todo mundo indo para lá? Por que tá todo mundo gravando vídeo? Por que eles estão donos de empresas e grandes pessoas que estão bem qualificadas? Você pega, por exemplo, o João Ardib, a própria galera da CIMED ali. Você pega o Thales, você pega vários empreendedores e empresários gravando vídeo, gravando conteúdo. Porque o digital nada mais é do que formar e criar um canal de distribuição. E quando você cria um canal de distribuição, você vende qualquer coisa por esse canal de distribuição. Canal de distribuição. Você distribui o seu próprio produto, você distribui a sua empresa, você distribui empresas parceiras, você distribui tudo. A hora que eu falei isso, eu falei, cara, é isso. Como que o meu próximo negócio eu tenho que criar e eu tenho que dominar o meu canal de distribuição para que esse canal de distribuição possa impulsionar esse novo negócio. Uhum. Foi aí que eu comecei a gravar vídeo, a treinar e a aprender. Se posicionar dentro dessa rede, porque hoje em dia é a vitrine, né? De certa forma, se você realmente tá olhando pro seu crescimento, você precisa estar no digital. Sim. Você aceitando ou não. É a realidade hoje em dia. E aí, a hora que eu entendi, eu falei, é fácil, é simples. Descobri que não era tão fácil, tão simples quanto eu imaginava. Se expor é difícil, né? Primeiro que se expor é difícil. Segundo que você precisa ser altamente intencional e ter estratégia. Então, tipo assim, o digital também é um jogo de estratégia. Não é jogado. Sim. Por quê? Porque eu não queria fazer um conteúdo que viralizasse, porque não fazia sentido pra mim. Não vou ficar gravando dancinha, não tem lógica nenhuma. Sim. Eu precisava descobrir, criar um conteúdo que eu pudesse depois distribuir o meu futuro produto e, principalmente, eu não sabia qual era o meu futuro produto. Então eu falei, cara, eu tenho que entender, primeiramente, como que eu me comunico. Sim. Como que eu viralizo, como que esse negócio funciona, o que faz sentido ou não faz sentido e como que é lidar com as críticas. Porra, é um inferno. É difícil pra cacete. E olha que eu sou um cara muito autossuficiente na minha Tem que colocar muito capacidade. estoicismo aqui, tá? Demais. Demais. Muito pra Marco viver Aurélio. em paz, sim. É isso aí. É um exercício porque diário. Abala, é abala. muito, A gente acha que não abala, mas abala. Internamente, a gente pode falar externamente que talvez não. Mas internamente dá você pode ver como uma crítica como um elogio. Porque tem essas duas óticas e aí você vai olhar pra qual que você quer melhor, tá? Essa pessoa que tá criticando, hater ou fã? Bom, tem que ter isso aqui também, né? E aí eu comecei a gravar, comecei a tentar. Eu gosto muito de cavalo. Então eu falei, cara, eu não sei o que eu gravo. Aí eu criei um canal. Olha como começou a minha história digital. No YouTube? Não, no TikTok, em 2024. Porque eu falei, eu preciso aprender isso daqui. E aí eu criei um canal anônimo chamado Peão da Shopee. Por que peão da Shopee? Porque é um peão da Shopee do chinês. Uhum. Um cara da cidade que tá andando de cavalo. Ok. E aí eu comecei a gravar vídeo, mano. Mas gravava uns vídeos assim pra eu me destravar. De qualquer jeito. Falei, cara, não tem nem como ninguém descobrir quem sou eu aqui. É isso. O canal explodiu, meu. 50 mil visualização.
É, 50 mil seguidores. E pior que você não tinha nessa época nada pra vender. Você só tava tentando se destravar. Mas o jogo é esse. O jogo é você desenvolver as habilidades que você precisa. Você precisa se expor. Em nenhum momento, o meu objetivo foi ser um influenciador. Eu tô cagando pra isso. Sim. O meu objetivo é criar empresas que sejam grandes. Sim. E eu entendi que o jogo, por exemplo, meu nicho, o que eu domino, tecnologia, a barreira de desenvolvimento de software vai cair cada vez mais. E você pode montar um software. Sim. Se o código não é mais o diferencial, o que é o diferencial? A distribuição. Perfeito. Se todo mundo aqui pode criar sistemas, o diferencial não é mais criar os sistemas, é distribuir o sistema. E o canal mais orgânico e mais barato para distribuição é o digital, redes sociais. Não é o digital por digital que aparecer no Google, site. É as pessoas te consumirem de forma orgânica. Sim. Como que faz isso? Puta. Aí eu falei, vou descobrir. Aí eu comecei a romper e a aprender, a desenvolver a habilidade de comunicar. Eu jamais estaria num podcast com você. Você falou nos bastidores, você era introvertido. Eu sou Tem nada de introvertido aqui pra nós? Extremamente introvertido. Tá vendo como a prática leva à perfeição, de certa forma? Você tava treinando pra caramba. Comunicação é uma habilidade totalmente desenvolvível. A gente já criou uma conexão. Então eu sou esse tipo de pessoa. Eu criei uma conexão com você. A gente almoçou e papapá. Cara, eu tô mais à vontade. Então, tipo, isso não me cansa. Mas agora, fazer uma reunião, ir atrás de network, ou network não, ir atrás de cliente, ligar para cliente, ir para evento, isso me cansa. Eu odeio fazer isso. Só que tem que ser feito. Então, tipo, isso é treinado. Sim. É uma habilidade. Eu sou introspectivo, não só introvertido, mas introspectivo. Eu vou num ambiente que tem um monte de gente, eu antigamente ficava quieto, parado e na minha aqui. Até que eu comecei a entender e falei, cara, não, o jogo não é esse. Tenho que ir pra cima. Tem. Porque voltando um pouco, quando eu vendi a minha empresa, o que eu comecei a ver? Eu comecei a ver que eu era um cara técnico, muito bom. Eu era extremamente foda em criar software, desenvolver sistemas e arquitetura de software e tudo mais. Eu não tenho barreira nenhuma de dificuldade nisso. Só que eu vi pessoas acessando contratos que, mesmo eu sendo o cara mais foda tecnicamente, eu jamais conseguiria acessar. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, cara, o dinheiro não está em ser tão bom tecnicamente. O dinheiro está em ter uma visão clara de negócio. E aí foi o momento que eu comecei a pivotar. Eu tinha 30 anos quando isso aconteceu. Se conectar com as pessoas certas de forma estratégica, no final das contas. Porque, às vezes, essa pessoa que estava fechando o contrato que você estava olhando, botando aqui no exemplo, ela poderia nem ser tão boa quanto você era, como tecnicamente falando. Mas talvez ela entendeu um pouco antes que você demorou um pouco a entender. E ela foi na sua frente fechar contratos porque ela entendeu o que ela deveria fazer, a forma como ela deveria se posicionar e ser intencional para aquilo. Você sabe que essa pessoa, ela é minha mentora até hoje, assim, meu mentor até hoje, porque é um cara extremamente foda. O ponto principal não é o sistema. Ok. A minha visão, até meus 30 anos, era que, cara, eu preciso desenvolver a melhor caneca do mundo, com o melhor aço ou alumínio do mundo, a melhor estrutura do mundo e os padrões das canecas do mundo. E a visão dele era, cara, essa caneca tem que ser funcional o suficiente pro cara tomar água e matar a sede de alguém. E, quando você tenta ir pro muito perfeito... Isso. Então, tipo, a minha visão era uma visão técnica. A visão dele era de solucionar um determinado problema. Então, quando ele sentava para negociar um contrato, e a gente sentou várias vezes com grandes corporações, tô falando de grandes bancos, Itaú, BMG, bigs companies assim... A grande pergunta era, ele chegava, sentava na reunião, eu tava do lado também, com uma puta de uma plataforma, com tecnologia, com IA desde aquela época, eu tô falando de 2021, sentava na mesa e falava assim, tá, o que você precisa? Qual que é o teu problema? Qual que é a tua dor hoje? Como que tá a sua operação de venda? Ah, tá acontecendo isso. Como que tá o teu time de atendimento? Porra, os vendedores tá foda, não estão atendendo, o time de CS não tá dando conta, não tá conseguindo atender as ligações. Ele entendia, ele começava a entender. Aí ele pegava essas dores e ele fazia uma jogada maravilhosa. Ele olhava assim, quanto essa dor
significa em números para essa empresa. Seja em margem, seja em faturamento. O que é? Ele tangibilizava a dor em dinheiro. Porque a linguagem do empresário é dinheiro. E aí, quando ele formatava a proposta, era, cara, a gente vai fazer isso. Isso aqui vai te trazer mais tanto de margem. Isso aqui vai te trazer mais tanto de EBITDA. Vai apontar na sua linha em tanto. Ele falava a língua. A profundidade do que ele estava trazendo, né? Aí, a hora que eu vi isso, eu falei, porra, não tem nada a ver com tecnologia. Sim. Aí eu pivotei. E aí você entendeu falei, vou aprender de que negócio. não era só ser técnico. Você tinha que saber se posicionar de uma outra forma. Então eu consegui trilhar uma jornada. Essa jornada fez eu bater num platô de crescimento como empresário, como empreendedor. Porque eu ainda assim gostava muito técnico. Aí eu falei, cara, chega, não vou mais ler ou artigos técnicos. Eu desinstalei tudo que fosse de desenvolvimento de software do meu notebook. Eu contratei um CTO para minha empresa na época, falei, você vai tocar a parte técnica e eu vou aprender de negócio. E aí eu comecei a me envolver. Comecei a fazer curso de vendas, curso de oratória, comecei a consumir conteúdos de business, comecei a entrar em conversas que antes eu não entrava, que eu achava chato. Eu comecei a me jogar em situações que iam fazer eu evoluir para ir para o próximo nível. Você sente que nesse momento você saiu, não colocando 100%, tá? Mas você saiu muito mais operacional e foi pro lado executivo e estratégico olhando pra tua empresa? Muito. Eu nunca consegui sair do tático operacional. E eu acredito que você nem precisa sair 100%. É isso, mas é a questão do equilíbrio ali. Eu acho isso que você aí. tem que olhar quantos por cento você tem que ter a mais essas outras áreas do que o operacional, né? Isso mesmo. Tipo, eu parei de ser o operacional, que eu baixava... Deixa eu ler esse código aqui. Não fazia sentido mais nenhum fazer isso. Sim. Eu parei de ter essa visão para ter uma visão mais de cobrança. Me explica de forma rápida o que está acontecendo. Ok, faz isso. Yeah. Direcionava. E sempre falando com o CTO e não com os devs da parte de baixo. E foquei mais na estratégia e visão de longo prazo pro que eu queria do meu negócio e principalmente pro que eu queria para mim como empresário, como empreendedor. Perfeito. E aí eu comecei a evoluir. Aí chegou 2025, fui comprado. Saí fechei a porta, né? Minha última jornada com a General Claims. E eu falei, agora eu quero montar um negócio de bilhão. Ok. Aí eu comecei a acelerar 360. Aí você chegou aqui nesse momento do digital. E estou aqui agora. Nesse processo, tá vendo? É isso. E estar aqui, pra mim, é um marco. Que interessante. Um marco, é um troféu. Significa que eu dominei o digital. Caraca. O cara é bom, né? Bora viver, tá vendo? Mas olha só, Kevin, a gente tá tendo um papo bem maduro. É aquela questão que eu te falei, né? É uma profundidade maior no que você traz. Legal. Nessa sua precisão do que você fala, de como você conseguiu entender o jogo realmente. Porque é um jogo, né? Estar nesse quesito de empresa. Ser uma empresa. Ser empresário é você saber jogar o jogo. Sim. A gente tá falando muito do mundo corporativo, mas esse mundo aqui... Falando aqui agora, ele também continua sendo um jogo, de certa forma, né? Totalmente. Sim, e quando você entende onde você tem que estar, como você tem que modelar as peças... Modelar não, como você tem que mover as peças, as coisas vão fazendo muito mais sentido. E falando ainda um pouco mais sobre o digital, eu queria muito falar com você, porque a gente estava tendo esse mesmo papo sobre aquela questão... de como os charlatões, eles começaram a estragar, né, essa imagem de mercado digital. O que era o marketing, de certa forma, né? Ali, lá para 2020, 2021. Qual a tua visão sobre isso? Dessa questão dos gurus? Promessas vazias? Conta um pouco para nós. O meu maior aprendizado em 2025 foi que as pessoas, elas compram qualquer coisa. É muito fácil dominar o digital. Se você entende como você faz uma oferta, que é aquilo... O que é oferta? Aquilo que você oferece. Então, eu estou te oferecendo uma coisa, uma oferta. Se você entende como constrói uma oferta, e se você entende como você constrói a narrativa para você oferecer aquilo de verdade, as pessoas compram. Sim. E essa galera aproveita disso. Então, tipo assim, a maioria do marketing digital e esses gurus, eles entenderam esse jogo de oferecer... e construir narrativas e falar. Sim. Ganhos rápidos, é muito fácil. É mais simples, fácil, rápido, mas não é fácil. Isso. E você vai ganhar em pouco tempo. Semana que vem você já tá milionário. E pior que dá pra fazer. Esse que é o fator sorte, né? Mas é aquilo que a gente tava falando. Você não pode contar sempre com a sorte acontecendo. Você precisa entender o... Geralmente quem fala que vai ficar rico, que a pessoa vai ficar rica, é a pessoa que vai ficar rica. Tipo...
O cara que tá executando a oferta é o cara que fica rico. Sim. Não é aquilo que ele tá vendendo. Porque pra pessoa vender e se posicionar no digital igual eu me posicionei, ela tem que passar por essa jornada que eu passei. Sim. E todo mundo tem que passar pela jornada do aprendizado, de se posicionar, de falar. E depois de construir, entender o jogo, o tabuleiro. Entender o tabuleiro, saca? Como que funcionam as regras desse jogo do digital? Como que constrói uma oferta? Como constrói uma narrativa? Como que entrega isso? Como que vende? Como que atrai as pessoas? Como grava vídeo? Porque é complexo. Então, assim, o digital, pra mim, por exemplo, eu literalmente olho ele como um canal de distribuição grande, fortíssimo, e tento entender quais são as regras e como eu potencializo esse canal de distribuição. Então, tipo, eu não bato em ofertas milagrosas, eu não bato em mentiras. Por mais que isso é algo que gere dinheiro, o meu jogo não é o jogo de ganhos rápidos. Eu não acredito nisso. É um jogo a longo prazo. Eu acredito no longo prazo, totalmente. Perfeito. Não acredito nem um pouco em ganho de curto prazo. Total. Porque não é sustentável. Não é sustentável, é voo de galinha. Eu falo que é voo de galinha. Você ganha aqui, você nunca vê aquele dinheiro, você vai gastar ele. E acabou, entendeu? Isso não muda vidas, entendeu? Isso não transforma nada. Isso não transforma a sua vida, a sua realidade, a sua estrutura. Quantas pessoas que não começaram digital nessa época que bombou tudo e você nem ouviu mais falar sobre elas? É o que mais tem. Sumiu, porque ele não entendeu o que ele precisava fazer pra continuar sendo constante nesse mercado. Mesmo. O que ele precisava olhar, mudar, recalcular a rota, porque é justamente isso, né? É sempre atualizações e tudo muda muito rápido. Se você não tá ligado no que tá acontecendo pra próxima onda, que eles chamam assim, você perdeu. Perdeu o time, digamos assim. Isso que é a merda. Os caras... Qual que é o produto da maioria? Mentalidade, fazer dinheiro rápido. Sim. Eles trabalham sempre na mesma... Uma oferta funciona para um, todos replicam. O que um tá vendo... Eles parece que não entendem de construção de um negócio de verdade. De construção de uma empresa que gere valor, de como criar um negócio que se escale, que cresça, que perdure, que dure 5, 10, 15 anos. Eu vendi a General Cleanse, eu montei a General Cleanse em 2015, nós estamos em 2026, tem 11 anos. Eu vendi ela e ela ainda está de pé. E ela vai continuar de pé e dando dinheiro. Porque ela tem uma carteira de clientes, ela tem um posicionamento, ela tem um produto claro, conciso e tem a base de clientes dela. Eu vou montar a Acelera e eu não estou olhando para... ser escalável, por exemplo, agora. Eu estou olhando para estruturar a base, estruturar o meu produto para que ele seja um produto sólido, conciso, para que eu possa escalar ele. E depois que eu escalar ele, ele dure. E não que ele morra. Sim. Então, assim, eu não vou... É igual o cara que ensina... Não metendo pau, mas... Automação com N8N. O cara ensina algo superficial, uma habilidade de automatizar alguma coisa com o N8N, que é uma ferramenta de automação. A hora que o N8N morrer, e aí? Sim. E aquela pessoa que aprendeu a fazer dinheiro com aquilo, ela morre. Agora, a minha visão não é essa. A minha visão é uma visão... Como que eu ensino a pessoa a empreender, a montar um negócio, a ter a visão de onde o mercado está indo, ao que faz ou não sentido, como monta uma empresa, como que vende, como que estrutura uma área de vendas, uma área de marketing. No começo eu não tenho dinheiro nenhum, como que eu consigo meus primeiros clientes, como que eu escalo depois esse negócio. Por quê? Porque foda-se o produto. Qualquer produto que você colocar, você vai vender. Porque o produto é de menos. Agora, a estrutura da empresa, não. Aí é outros 500. Perfeito. Se você entende como funciona a criação dessa máquina, você vende... Uma que você vende qualquer coisa. E aí você tem a opção de vender coisas pontuais ou vender alguma coisa que gere recorrência. E aquilo que gera recorrência, você acaba criando uma carteira de clientes, que a gente chama de criar MRR, né? Que é receita recorrente. Olha só a sigla que você usa, sabe? É uma coisa muito de quem realmente tá dentro do jogo do empreender mesmo, sabe? Do empresário, de fato. Porque legal. Não, é sério, porque são indicadores. E muitas vezes as pessoas, elas estão dizendo que elas estão empreendendo e tal... Mas elas nem sabem esses indicadores. MQL, isso aí que você falou, MRR. Mas tem vários nomes que você só vai sabendo quando você pega, você realmente tem uma estrutura de fato. Quando você... Eu tava lendo esses dias um artigo que ele falava sobre as pessoas não saberem nem o que significa estratégia. Elas só estarem repetindo, porque estratégia é uma palavra bonita de você saber usar dentro da sua narrativa. Olha só, essa é a minha estratégia. Mas elas nem sabem o que de fato é uma estratégia. Qual o objetivo claro da tua empresa? Qual o teu objetivo com aquele produto? As pessoas não estão sabendo falar, elas só estão repetindo o tempo todo. É quando a gente tava conversando... É que a gente teve muitas conversas interessantes no almoço, né? Nossa, nem Não, e a gente tava falando justamente sobre essa questão das pessoas sempre irem pra repetição. Elas, muitas das vezes, nem sabem o que elas próprias estão falando.
É só que botaram na cabeça delas que elas precisavam falar dessa e dessa forma. Então, elas vão começar a repetir exatamente assim. Você sabe que até eu chegar nesse momento agora aqui, ou melhor, no ano passado, eu passei em 2024 por um processo de... Cara, e agora? O processo de venda da minha empresa já tinha sido assinado. Eu já sabia o que ia acontecer. E é legal que, quando você monta... Aquilo é um filho, literalmente. É tudo por dinheiro. Mas, no final das contas, é algo que você criou. Sim. E a hora que você sabe que você tá saindo e vendendo, você cai num processo meio depressivo, meio reflexivo. Depressivo não, reflexivo de tudo. E aí, literalmente, você para pra pensar em tudo, né? Você fala, cara, que agora, que loucura. E eu parei muito pra pensar sobre o que eu fiz e tudo mais. Então, essa questão de das pessoas só repetirem o que é o que não é porque elas são superficiais demais em alguma coisa. Elas ainda estão só pelo dinheiro. Isso, elas só querem fazer e tudo mais. Elas estão se descobrindo ainda. E é por isso que elas fazem isso. É mais fácil só repetir e passar por inteligente, por profundo, alguma coisa, do que realmente passar pelo processo para aprender e tomar a decisão do que realmente é ou não é, sabe? E coach bate muito nisso, né? Então, você pega, por exemplo, o que você é, o que eu sou? Eu não sei o que eu sou. Hoje eu achei uma definição. Eu sou o que sou e tá tudo bem. Eu não sei o que ainda é isso. E tá tudo bem, às vezes, não ter uma opinião sobre aquele assunto, em algum sabe? momento eu descubro o que eu sou. Mas é interessante isso que você falou, porque não é errado em algum momento ser sobre o dinheiro, né? Acho que a questão é quando ele se torna o todo até o final, não? É difícil. Não sei explicar. Eu não sei responder profundamente isso aí. E tá tudo bem, porque é uma coisa muito complexa quando você para pra pensar. Pra mim, foi por dinheiro até o teu dinheiro. Ok. Não que eu esteja numa condição de extremamente bilionário. Sim. Mas eu tô bem. Eu tô super bem. Vivo no sítio, tenho minhas casas, tenho um bom dinheiro aplicado. Minha família tá bem. Então, na hora que eu cheguei nesse patamar, eu olhei e falei, cara... Daqui pra frente, talvez eu fique só melhor. Mas ainda não é. O que eu tô buscando? E agora? Foi muito nessa fase de 2024 que eu entrei nessa reflexão. Aí eu entendi. O jogo pra mim é criar. Falar assim, ó, caraca, consegui. Tirei do zero. Eu sou o cara que tira do zero pro 1. Tirei do zero e chegou no 1. Puta, que maravilhoso. Ó, montei isso. Legal. Vamos pro próximo. E vende, né? É esse o movimento. Construiu, vendeu. Construiu, vendeu. Legal. Maravilhoso. Eu tava vendo o vídeo seu que eu te falei que eu tava vendo várias coisas do seu canal. E você falou um que eu queria muito trazer pra gente poder debater sobre. Que era sobre SaaS e IA. E como essa junção tava criando novos negócios milionários. Legal. Como é que você entende essa junção como um todo e a participação disso para esses novos milionários surgirem? Tá. Com a inteligência artificial, a gente literalmente entra num novo modelo de jogo. O SaaS é o Software as a Service. Você faz o software lá e vende ele como serviço, aluga ele. Isso foi muito forte. Até hoje, no Brasil, ele ainda está forte. Mas o SaaS, ele serviu para um propósito, que é digitalizar. Então, se você tem um monte de documentos, se a sua empresa tem um monte de papel, o seu processo ainda acontece de forma física, no SaaS você digitaliza, transforma o que está no papel para o digital, certo? Agora, com a IA, você automatiza. Que é o quê? Você tira uma nova pessoa, tira uma pessoa da operação, aquela pessoa física lá, e você coloca a IA para fazer. Ou você potencializa muito do que aquela pessoa fazia, e aí, consequentemente, aquela pessoa, ela recebe tipo um boost, um acelerador, ela consegue fazer 10 vezes mais. Então, o jogo agora é você literalmente criar inteligências artificiais que tirem as pessoas da parte física ou potencialize essas pessoas e você alugar isso, que é o IaaS, que é o SaaS de IA. E você desenvolve essa IA e você aluga, assim como você fez com o SaaS. E aí, a grande virada é essa. Essa IA aqui, ela deixa esse SaaS ultrapassado, porque o SaaS ele só está digitalizando, esse aqui está potencializando. Esse daqui digitaliza, mas esse aqui potencializa muito mais. Então, o que antes uma pessoa fazia sozinho, se uma pessoa fazia um processo, com a IA potencializada, uma pessoa consegue fazer 10. Total. Então, tipo, ela é muito superior
A potência que você consegue dar para uma operação, a escala que você consegue dar para uma operação é muito superior. Então, a IA, inclusive, ela tem até essa tese que é a seguinte: a inteligência artificial ela vai permitir empresas que prestam serviço de execução manual a serem escaláveis, tão quanto a tecnologia. Permite isso. Então, qualquer prestadora de serviço... Pode ser escalável, assim como a QIFI, por exemplo, que é um Sim, software. Total. Porque a QIFI é extremamente escalável. O time da QIFI é extremamente enxuto e ela faz bilhões. Uma empresa de serviço que presta serviço manual não consegue ter essa escalabilidade. Uma contabilidade. Ela não consegue. Se eu tenho 2 contadores, eu consigo atender 20 empresários. Com a IA, os mesmos 2 contadores conseguem atender 100, 200 empresas. Caraca. É loucura. É literalmente loucura. E essa é a tese milionária. Por quê? O SaaS de contabilidade está em risco. Porque se alguém fizer uma IA dessa, esse SaaS é irrelevante. Ele só torna digital. Essa aqui torna escalável. Então é uma troca de dinheiro, de mão. Ah, mas o SaaS digital pode ainda investir em IA? Pode, tudo pode acontecer, tá tudo bem. Mas a questão é, tá tudo instável. Sim. Tá tudo instável e a IA, ela é incipiente demais. É muito novo. Tá cheirando a novo ainda. Sim. Logo, e olha o tanto de coisa que já não aconteceu. Isso mesmo. E o dinheiro tá trocando de mão. É o movimento da troca de mão do dinheiro. Sim. E é esse o momento de empreender. Porque hoje, se você olhar para o Brasil, é um país de 23 milhões de empresas. Das 23 milhões de empresas, a gente tem 17, 18 milhões que são micro, pequenas empresas. Essa galera tá totalmente abandonada com tecnologia. Eles não têm dinheiro para contratar um time alto de tecnologia. Sim. Logo, tem um puta de um mercado para trabalhar. Caraca. Entendeu? Então, essa é uma das coisas que eu faço na Acelera. Bruna, você quer empreender. Daí você vem lá na Acelera com a cabeça explodindo. Ah, eu assisti o cara falando que eu vou ficar milionário com SaaS. Aí eu assisti um outro louco falando que eu vou ficar milionário com IA. Eu quero criar um foguete. Você quer lançar um foguete. Então tudo bem, sua mente é mente empreendedora, a vontade de criar. Aí a questão é, eu pego você e coloco você com o pé no chão assim e falo assim, Bruno, esquece, vai dar merda. Você vai errar. Vem pra cá e faz a sua jornada do 0 aos 100 mil primeiro. Por que você tá querendo 1 milhão se você não fez nem 100 mil? Bate os primeiros 100 mil. Chegou no 100 mil, agora vai pro 1 milhão. Legal. Chegou no 1 milhão, vai pros 10. Chegou nos 10, vai pros 100. Ou pros 50. Pros 50 vai pro 100. Esse é o segredo. Porque na tua cabeça você quer criar um negócio escalável. Sim. Ah, quero fazer 1 milhão de MRR, de receita recorrente. Quero fazer 6 milhões. Quero fazer um unicórnio. Quero vender. Para. Calma. Vem aqui, ó. Começa fazendo primeiro 100 mil. Perfeito. Entendeu? Basicamente isso. Você falou muito da Acelera aí agora, e eu fiquei super interessada de entender como é que funciona esse ecossistema. Como é que você pensou nele? Eu tô pensando ainda. Tá. Olha que louco. Está acontecendo. Legal. Então eu falei, algumas premissas. Eu preciso montar uma nova empresa. Essa nova empresa precisa estar no digital, ter um canal de distribuição no digital. E eu preciso criar uma empresa que seja uma empresa de 1 bilhão. Meu sonho. Por quê, Kelvin? Deus colocou isso no meu coração na hora que eu nasci, não sei, tenho isso na cabeça. Caraca. Nem brigo mais com isso, só aceitei. Tá. O que eu vou fazer agora? Vendi uma empresa, vou começar um outro. Falei, cara, não sei. Então eu comecei ensinando programadores a empreender. Por quê? Falei, melhor jeito de eu me posicionar no digital, depois que eu entendi a comunicação, é acertando o meu ICP, que é o meu cliente ideal. Quem que vai ouvir minha palavra? Aí eu fui lá e falei, cara, vou ajudar programadores que, assim como eu, querem empreender. Ensinando esses caras, que não é fácil. Qual a dificuldade que eles têm nessa questão dessa transição, né? Vender. Eles não conseguem... Não conseguem vender. Programador sabe criar, mas não sabe vender, não sabe se posicionar. Então, essa é a dor número 1. Falei, quem domina vendas... Domina tudo. Vendas é tudo. Tudo. No final, tudo é venda. Tudo é venda. Tudo é comunicação e tudo é venda. Perfeito. Aí, beleza. Aí eu comecei a acelerar, ajudando programadores a empreender. Nessa jornada de ajudar programadores a empreender, foi o meu primeiro passo. Um negócio que não é escalável. Sinceramente, eu odeio mentoria. É muito chato ficar dando aula, papai. Mas faz parte do meu processo atual com a Acelera. Então, eu comecei a ajudar pessoas a empreender, pegar no braço, vem aqui, deixa eu explicar para vocês. Fui para um modelo mais de escola, colocando todo mundo junto numa sala de aula, todos os devs falando, cara, o que você quer fazer? Vem para cá. Ó, faz isso, faz aquilo. Ajustando eles a ajudar de rota.
Nesse processo de ajudar programadores a empreender, eu falei, cara, o que eles podem fazer para fazer dinheiro o mais rápido possível? Programador para fazer dinheiro rápido em 3 meses, para não desanimar na jornada de empreender, porque tá todo mundo indo pro SaaS. Aí eu fui lá e estruturei para eles um processo de consultoria estratégica com IA. Ajudar o programador a dar consultoria para empresas que querem implementar IA no dia a dia. Legal. O melhor jeito para empreender rápido, assim. Aí quando eu comecei a fazer isso, eu falei, deixa eu ver se o mercado tem aderência. Eu falei, eu vou vender primeiro a minha consultoria e vou entender como que faz, aí eu ensino eles a fazerem. Aí eu comecei a falar com contador, médico, ligar, pegava o telefone, clínicas, tráfego pago. Eu falei, caraca, cara, uma puta de uma necessidade. Implementar IA para pequenas e médias empresas. Sempre criando novas soluções. É. Pra dores que você mesmo tava criando pra eles. É, aí eu olhei e falei, nossa, Legal. tamanho de mercado. 23 milhões de empresas no Brasil. Gigantesco. Puf. Ticket médio, altíssimo. Olhei e falei, maravilhoso. Aqui. O meu unicórnio tá nesse daqui. O que é unicórnio ainda? Não sei, mas já descobri que era com... A gente chama de SMBs, né? Small Business. IA para small business, para pequenas e médias empresas. Tá. Cada nicho atua de um jeito. Se eu fizer uma IA para uma clínica médica, ela é para clínica médica. IA para contabilidade é para contabilidade. IA para clínica médica, só que para estética feminina é diferente. O nome disso é verticalizado. A inteligência artificial ela funciona bem quando ela é verticalizada. Aí eu olhei e falei, cara, eu não consigo atender todos os nichos. Eu já entendi que IA para pequenas e médias empresas é bom, é um mercado gigantesco e tem necessidade, mas eu não consigo atender todos os nichos. Foi aí que veio o estalo. Desse lado aqui, eu vou ensinar as pessoas a empreender. Meu topo de funil, pessoas que querem empreender, venham. Ok. Com IA. Fundo de funil, pessoas que realmente querem empreender, porque você querer uma coisa, você fazer é outra completamente diferente. É porque difícil, tem que fazer. Sim. Não adianta eu ensinar a fazer, eu ensinar a vender, se a pessoa não pegar a porra do telefone e ligar ou mandar um e-mail. Não adianta. Então, meu fundo de funil é o quê? Quem emite a primeira nota fiscal. Os meus alunos entram no topo de funil, eu ensino o que eles têm que fazer, e o meu fundo de funil é, eu fiz, Kelvin, tá aqui minha primeira nota fiscal emitida. Esse cara é o cara que eu trago mais pra perto de mim. Então, assim, agora deixa eu te fazer um processo, a gente chama de advisor, que é um conselheiro, como se fosse um conselheiro de grandes empresas. Sensacional. Bruna, deixa eu olhar você mais de perto. Vem aqui. Pô, você tá pra clínicas de estética feminina. Pô, a Bruna emitiu uma nota de 30 mil. Deixa eu ver, Bruno, o que você fez. Bruno, vai pra cá. Pá, pá, pá. Aí você vai lá e faz 100 mil. Você fez 100 mil, certo? Nesse processo eu vou me aproximar de você e vou falar assim, Bruna, pra mim faz sentido a gente ser parceiro. Ser sócio. Faz sentido pra você? Vamos fazer o teu negócio chegar em 1 milhão mais rápido? O nome disso é Venture Builder. Que é uma fábrica de startup. Caraca. Então o que acelera? Uma fábrica de startup. Acelera é uma fábrica de startup. Tudo muito conectado. Bizarro. Desse lado eu ensino, educação, e desse lado é o serviço. A nossa missão, Bruna, é transformar o Brasil, vertical por vertical. A gente quer salvar 10 mil empresas da extinção com inteligência artificial. Mas eu não consigo fazer isso. Então eu só sou o dono do movimento. Okay. Chega até a arrepiar a hora que eu falo. Teu conhecimento de B2B vindo, hein? Eu sou bom pra caralho. Pra caramba, cara. Sou bom. Ó, uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente tava aqui conversando é que você usou a palavra do platô. Aí eu fiquei pensando, qual foi o platô de faturamento mais difícil de romper? 4 milhões. Por quê? Porque com 4 milhões eu tive que aprender gestão. E eu sou extremamente desorganizado. Quando a minha empresa bateu 4 milhões, eu tinha 18 funcionários. E eu não conseguia mais... do 4 pro 5, né? A gente fazia 4 milhões e 200, 4 milhões e 800, 4 milhões e 900. Só que tava tudo caindo em cima de mim e tudo em cima do Kelvin e eu não tava aguentando mais. Eu fiquei pesando 132 quilos, me deu gastrite, meu cabelo caiu, minha mulher quase separou de mim, minha vida virou um inferno. E aí, um dia, um cara falou pra mim assim, falou, velho, você é extremamente centralizador. E eu tenho esse problema. É um erro de grandes empresários mesmo, assim. Problema seríssimo. Sim. Não conseguir delegar não e delegar. ficar muito... Que nem a gente voltando aqui, né? Aquela questão do operacional.
E aí você não consegue escalar. Foi nesse momento que eu falei, cara, eu preciso ter pessoas boas abaixo de mim, para que essas pessoas boas toquem a operação e não dependa de mim. Legal. Enquanto eu não consegui fazer isso, eu não consegui escalar. Caraca. Foi o mais difícil. Do 1 milhão, eu nem vi. Eu, tipo assim, tava batendo 800 mil por mês, por ano. Aí, do nada, a gente fechou um ano com 2 milhões e 100 de faturamento. Aí, depois pulou para esses 4 milhões. Aí, nesses 4 milhões, parou. Foi o maior inferno da minha vida. Aí, a hora que a gente comprou, a gente foi para 7 milhões de faturamento. Aí, depois foi para 9,2 milhões de faturamento. Aí, eu saí da operação. Então, tipo, a gente chegou a bater 9,2 milhões de faturamento. Foram 40 pessoas no time. Foi uma boa jornada, meu. Foi maravilhosa, assim. Total, mas se você quer ir pro próximo nível... E aí começa a entrar outros problemas. Sim. Outros problemas. Assim. É muito louco, porque você nunca sabe qual é o problema do próximo até você chegar nesse próximo. Porque o problema do nível 5 agora pode parecer muito difícil. Mas talvez o problema do nível... Na verdade, talvez não. Com certeza. O problema do nível 6 é extremamente pior, que você vai olhar pro nível 5, caramba, era isso. Esse no digital, eu achei um problema incrível. Okay. Olha que loucura. Deixa eu te contar isso aqui. Tô à vontade já. Vai lá. Tava lá eu. Falei, cara, tenho que ensinar essa pessoa, essa galera a empreender. E essa galera tem que empreender. E a galera pagando e sumindo no meu curso, na minha mentoria. E eu comecei a cobrar caro, mano. Falei, mas qual que é a lógica de alguém pagar e sumir? Aí eu comecei a pesquisar dados de mercado. Eu comecei, só 4% de quem compra curso faz. A retenção é baixa, né? Baixíssima. Aí o que eu comecei a fazer? A expulsar as pessoas. O que você fazia? Entra, se não seguir, ela é desligada, igual a escola. Ok. Eu demito os meus alunos. Arrumou rapidinho a casa. Aí comecei a aumentar o nível de retenção nas aulas. Caraca. Só que, por quê? Olha, você concorda que meu foco não é ficar vendendo curso. Sim. Não faz sentido nenhum. Então eu preciso ter gente que entra e aplica. Então o que eu comecei a filtrar? Quando eu comecei a falar isso, quem geralmente tem esse ponto de sair, sai fora. Agora, quem realmente quer fazer, entra. E quem tá preocupado em entrar e tá com medo de não seguir, ainda se pressiona por isso. Por quê? Porque eu tenho um CS que fica ali cobrando semanalmente a galera. E pra mim, a maior vantagem não é o topo de funil, é quem desce pro fundo de funil. Com certeza, da nota fiscal. O cara tem que empreender. Sim. Tem que empreender. Tem que emitir a primeira nota fiscal. Porque pra mim, é ali que eu valido um nicho, é ali que eu vai começar de escalo. fato. Isso mesmo. Perfeito. Então eu comecei a aprender a fazer isso. Caraca. E eu não imaginava que era assim. Porque, pra mim, falei, cara, eu pelo menos sempre comprei e fiz. Porque Mas a maioria é não muito faz. louco você entrar na cabeça do consumidor, né? Porque tem uma galera que realmente paga e paga caro e nunca acessa. Muito caro. E nossa. Não dá pra entender, não responde e-mail, aí a galera vai pro WhatsApp, não responde WhatsApp, aí não recebe a ligação e tá lá, fatura comendo muitas vezes do cartão e ele... E foi um problema que se a gente não tivesse resolvido, a Olha gente que não ia interessante. conseguir ir pro processo. Ia bater no platô de Legal. qualquer jeito. Não, talvez não esse ano, talvez não no próximo, porque Sim. a gente tem muito pra escalar, pra crescer. Mas em algum momento isso ia acontecer. Porque Perfeito. pra mim não faz sentido ter uma base de alunos e parceiros, né, que é o que a gente chama, ruim. Eu preciso ter uma base ativa. Ô, Kelvin, a gente tá tendo uma conversa muito profunda, com muito aprendizado. Você trouxe aqui muitas dicas, insights. E eu queria meio que pegar e fazer um resumão disso tudo em uma só pergunta, se você puder traduzir pra mim. Questão de o que é necessário pra faturar R$1 milhão? Botando todo esse teu conhecimento que você tem, o que você diria que é necessário fazer, aplicar? Talvez 3 coisas 3 coisas? pra faturar R$1 milhão. Pode ser mais. Caraca. Eu coloquei em 3, mas vai indo. Tá, bom, vamos lá. Ó, vou tentar não ser raso o suficiente, mas... Perfeito. Acho Sim. que um ponto muito importante, que é uma das minhas principais habilidades. Validar rápido, corrigir rápido, porque vai dar errado. Sim. O que significa isso? A gente tem que ser simples e já aplicar. Então, se eu tenho uma ideia de vender um curso online, a primeira coisa que eu tenho que fazer para validar rápido aquilo não é gravar o curso. É o quê? É vender o curso. Antes de ter. Validar rápido. Ah, mas eu não tenho... A pessoa se prende e fala, fica com medo de validar rápido. Ela fica com medo de, será que funciona? Só vai. Que se foda. Ah, vou tomar processo. Que se foda, não vai tomar processo. Ninguém tá nem aí. Estorna o dinheiro depois. Porque a questão não é
a pessoa comprando ou alguém reclamando no LinkedIn, no Mercado Livre, ou Mercado Livre não, no Reclame Aqui. A questão é, alguém comprou. Então valida rápido. O mais rápido possível, da forma mais simples possível e erra rápido. Porque se você lançou vendendo e ninguém comprou, esquece. Não adianta jogar energia. E o que as pessoas fazem é o contrário. Ah, eu tenho que ter o produto perfeito. Ah, mas quem faz caneca é só na China. Ah, mas tem que trazer um container. Um container custa 800 mil reais. Mas tem que fazer o projeto. Nossa, quer dizer que para eu vender caneca eu tenho que fazer 1.500.000. Sendo que ela poderia fazer o quê? Entrar no chat GPT, mandar gerar uma caneca com a imagem dela, anunciar no Mercado Livre e botar para vender sem ter a caneca. Olá. Porque se alguém comprar, eu chamo de green flag. Opa. Tem algo aqui. Tem alguém. E se um comprou, tem mais 1 milhão para comprar. Perfeito. Entendeu? Então, tipo assim, essa é a primeira lição. Total. Aí a segunda lição é: não tenha medo de ser difamado, xingado, de reclamação, não tenha medo disso. Por quê? Porque esse é um dos maiores limitadores que impede as pessoas de empreender. Mas e se eu fizer isso que eu acabei de falar pra você e reclamarem e me xingarem? Que se foda. Desde que você seja uma pessoa com princípios, o que vai acontecer? Se eu vender uma coisa pra você, imagine que eu vendi essa caneca pra você, a caneca nem existe, e você comprou, e eu não tenho a caneca, eu vou pegar o meu telefone e vou ligar pra você e falar assim: Bruna, seguinte, essa caneca demora 2 meses pra ser feita. Tá tudo bem pra você? Primeiro, eu não vou falar que ela não existe, né? 2 meses pra fazer pra vocês. Tudo bem? É artesanal. Você aceita? Tudo bem. Ok. Mas não tava falando no anúncio. Fala, Bruna, meu time cometeu um erro absurdo. Então, infelizmente, você quer que eu te estorne o dinheiro? Acabou. Resolvi o problema. Entendeu? Então, não pode ter medo. Não pode. Pra empreender, não pode ter medo. E um terceiro ponto, você tem que passar. Eles chamam de regra de Pareto, né? Tipo 80-20, 70-30, diferente. Mas nesse primeiro passo, você tem que passar mais tempo pesquisando e entendendo o mercado ou as dores de mercado do que necessariamente fazendo. É tipo assim, você vai passar de 10 dias, você vai estabelecer assim, ó. Olha, hoje é dia 2 de fevereiro, certo? Dia 1º de março eu vou empreender. Então, você considera 28 dias de fevereiro e você pega 70% desse tempo dos 28 dias e considera que você vai só pesquisar e estudar o mercado. E o restante, os outros 30, você vai estruturar para você aplicar. Então, significa que você primeiro entende o mercado, as dores e as possibilidades que você tem, para depois você fazer. Não tem como dar errado se você fazer isso. Não tem como, independente do que seja. Se eu decido vender paçoca na rua, e eu primeiro estudo e entendo como estão vendendo paçoca na rua. E pensando numa estratégia, que é o como eu vou fazer, o que eu vou fazer lá. Ou melhor, o como não, o que eu vou fazer de vender paçoca na rua para ser diferenciado de todo mundo. Não tem como eu cair para vender paçoca na rua e não ser melhor do que todos que estão lá. E aí, se eu tenho a coragem ainda de vender, não tem como não vender. Não tem como. Por isso que eu falo, empreender é inevitável para quem se arrisca, para quem realmente encara e vai. Não é fácil, não é rápido, mas literalmente os resultados são inevitáveis. Total. Não tem como. Se eu perder tudo hoje, falar assim, velho, se eu esquecer como programar, ou melhor, se você falar assim, que vai fazer dinheiro de um outro jeito, vai vender peixe, eu vou empreender vendendo peixe. E ponto. Caraca. Você falou que esse podcast ia ser bizarro e ele realmente foi, né? Doido, né? Cara, sensacional. Espero ter sido bom. Não, pra mim foi sensacional, foi absurdo, eu aprendi muito, com certeza. Sério? Tamo junto. Valeu demais por esse bate-papo, mas isso aqui não é o fim, tá? Porque agora eu vou entrar num momento mais dinâmico aqui do nosso podcast, que você já tá preparado, né? Porque Ai, você já... Deus, você já me isso soltou. aqui... Não, eu já peguei tudo aqui de insumos que você trouxe pra mim, e agora é o momento do nosso bate-bola jogo rápido. Tá animado? Tô com Eu vou medo. te explicar como é que funciona. Conversas, papum aqui, ó. Vou te jogar perguntinhas, você me responde ela com uma palavra ou até mesmo uma frase. Meu Deus, Fechou? agora fiquei com medo, porque eu ensaiei Não, tudo que eu falei bom. aqui. Você é bizarro, você falou aqui que esse é um podcast absurdo, ele realmente foi. Bora, muito vamos lá. conhecimento aqui, ó. Vou jogar pra você. Um erro que você já cometeu no início do digital. Acreditar que tráfego pago resolve tudo. Uma habilidade que todo empreendedor tech precisa desenvolver. Comunicação.
Boa. O maior desafio de ser empresário e pai de 4 filhos. Sustentar o casamento. Produto ou empresa tech que você admira hoje? Produto ou empresa nacional? Pode ser. G4. 10 minutos pra conversar com qualquer pessoa. Do digital, quem você escolhe? 10 minutos pra conversar com qualquer pessoa. Vai Do perguntar digital? O que você quiser, você vai perguntar pra essa pessoa por 10 minutos. Marcos Paulo. Se pudesse dar um conselho pro Kelvin lá do começo da tua jornada, sem ser no digital, o Kelvin lá de 18 anos, qual seria? Não acredite nas pessoas. Só tem filha da puta no mercado. Bota pra fuder e não fica com essa cabeça de não, mas o que vão achar de você... Irmão, é você e Deus. É isso, fechou. 10 palavrões. Essa foi forte ou tem que cortar? Em uma frase, tamo junto, é isso mesmo. Não, mas foi bom, foi bom. Natural, você falou pra você eu mesmo. Você é tá isso sendo aqui. você mesmo, você tá trazendo muito conhecimento aqui nessa mesa. Inclusive, passou no bate-bola, tá vendo como foi fácil? Perguntinha papum, tu Mas eu respondeu suei, aqui papum, eu tá suei, vendo? eu suei. Olha lá. Eu suei. Mas agora, Kelvin, temos o quê? Chegando aí, presentinhos QIFI. Presentinhos, mimos da QIFI. Você tá recebendo aí, ó, tua canequinha... Pra agradecer mesmo a tua presença aqui no nosso podcast. Por você ter aceitado o nosso convite. Eu tô bem feliz com esse podcast. Foi muito, muito bom mesmo. E aí tem uns mimos. Como que é o nome da pessoa que cuida das viagens aqui? A Bruna Rocha. Bruna... Mas tem a galera de experiência também. Tem que dar o crédito pra todo mundo. Não, todo mundo. Não, mas é pra Bruna. É muito nome. A Bruna eu vou dar uma vez. Bruna, Vai lá. é o seguinte, ó. Já separa... A próxima é qual? É Dubai. Já separa. Dezembrão, tô te cobrando. Vou mandar um e-mail pra você, hein? Olha lá. Promessa é dívida. Eu 10 acabou de fazer milhões? aqui, ó. Publicamente. É 10 milhões? 10 milhões. Eu vou bater 24. Pronto, acabou. Pra o cara cima. já tá lá, tá vendo? Mas, Kelvin, Olha muito isso, obrigada. cadê minha câmera? Olha isso aqui, gente. Onde que é a câmera que eu mostro? Olha aqui. Olha lá. Tá igual, né, cara? Ué, não tá gordo. Não, o pessoal Eu tô é feliz. bom, o pessoal é Ó, bom. galera de experiência do usuário, de experiência do cliente aqui da QIFI, vocês estão de parabéns. Eu fiz um vídeo, porque eu falei o seguinte, a empresa quer crescer, a empresa grande, ela tem que pensar na retenção do cliente. Total. E experiência e retenção do cliente. Sim. Eu vou trocar como de gateway de pagamento? Não tem como, e a Checkout? gente nem terminou nossa experiência hoje. Meu Deus, não acredito. Tá vendo? Olha só. Mas isso aí é realmente pra Eu agradecer a tua adorei. presença, Eu amei viu? isso Foi aqui. muito legal. Isso aqui pra mim é um trocar esse papo. marco. Eu Não, falei você pra trouxe vou aqui falar pra pro pessoal. gente. É daqui pra Lua. Tá aqui nesse podcast, pra mim é um marco. Não é porque eu estourei no digital, nem nada do tipo. Significa que todo o meu treinamento de 2024, com o peão da Shopee, gravando vídeo de cavalo, valeu a pena. Porque eu tô estruturando um canal de distribuição extremamente robusto. Primeiro, porque a gente não vende mentira. Acho que você viu meus vídeos, você sabe. Então tem toda uma estrutura por trás. Total. E segundo, que meu sonho é do bilhão. Perfeito. Animal, incrível. E eu espero poder te acompanhar nesse 1 bilhão Meu aí, Deus né? do Que a gente céu, tá eu vou falando muito engordar dele. mais. Boa, tá vendo? Olha, quanto doce. Mas, ó, Amei. Kelvin, Obrigado, eu tenho gente. certeza que uma galera que ficou aqui até o final vai querer te acompanhar, saber um pouco mais sobre você, entender um pouco mais sobre a Acelera 360. Então já deixei aí suas redes sociais pro pessoal ir lá e, ó, tec. Eu sou o Kelvin Cleto. E a gente tem um perfil... Ô, Luca, a gente tem a Acelera 360. Não tem a Acelera 360. Arroba Acelera 360 com 2 Cs. Mas pode me seguir. Instagram, no YouTube e no LinkedIn. Eu sou Kelvin Cleto. Com C. Cleto, C-L-E-T-O. Boa. Vai aparecer ali na telinha pra galera Boa. poder ir lá e te seguir. E que o Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram... Já deixem aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com o nosso queridíssimo Kelvin Cleto. Comentaram? Então agora se inscreva no nosso canal e ative o sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiCast. E aquele ponto bem importante que vocês já sabem. Você, sim, temos um compromisso. E ele acontece onde? No próximo KiCast. Então eu te vejo lá, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau, rapaziada.